sejam bem-vindos a mais um podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o tema Jornada 12x36. Mais especificamente, uma das formas de descaracterização e invalidade desse regime. E quais são as consequências desse regime, dessa invalidade nas relações trabalhistas? Sim, principalmente quais prejuízos mais comuns, né, que pode acontecer tanto para o empregado como para o empregador. Isso, e também vamos falar sobre a importância de tanto o empregado quanto o empregador entender das regras da jornada 12x36 para evitar futuros prejuízos ou para o empregado saber se tem direito a uma futura reclamação trabalhista. Sim, e é bem simples e bem comum, né, o que acontece aqui. É a famosa dobra, ou o famoso trabalho em dias de folgas, né? Quando o empregado ele é exigido dele trabalhar de forma nos dias destinados à compensação, e isso é incompatível com o regime 12x36, que seria trabalha 12 horas seguidas e descansa 36. Quando o empregado ele é obrigado a trabalhar nessas 36 horas, pode haver a descaracterização, mas tem que haver alguns cuidados, né? Certo. Não é automática a descaracterização. Principalmente quando, dependendo da categoria, quando o serviço se decorrer da necessidade de continuidade de serviço. Por exemplo, um tipo de serviço que não pode ser paralisado, como segurança. Se ficar demonstrado que essa continuidade, que esse trabalho no período destinado à compensação ocorreu por continuidade do serviço, não haverá descaracterização. Mas se o empregador, evitando contratar novos empregados, exigir do empregado de forma habitual que ele trabalhe 12 horas, descanse 12 e retorne ao trabalho nas primeiras 24 horas do descanso, isso é incompatível. Porque ele não vai fruir do descanso dele de 36 horas, né? Exatamente. A jornada 12x36 é um regime especial que tem certas regras que devem ser cumpridas. Tanto que normalmente esse regime ele é instituído por convenção coletiva. Agora, as consequências para o pagamento, na verdade, pelo descumprimento do regime 12x36 e com a inviabilidade, acontece o seguinte: o empregador ele é obrigado a pagar como horas extras todas as horas que foram trabalhadas após a 8ª hora diária e após a 44ª hora semanal. E aí tem uma regrinha daquela das horas extras que foram compensadas indevidamente. Se não superar o limite semanal, é pago só o adicional. Mas, de qualquer forma, é uma situação complicada, porque tanto para o patrão como para o empregado, como eu disse no início. Principalmente porque o empregado, ele dependendo do trabalho, por exemplo, vou dar o exemplo do segurança ou do porteiro, ele tem um registro de ocorrências. Sim, e a folha de exatamente. ponto. E aí o empregador, normalmente evitando que o empregado faça prova contrária a ele exige que faça anotação numa folha o horário contratual e uma outra folha o horário das dobras. Só que aí é bom ter sempre atenção, principalmente por parte do empregado, que ele sempre guarde uma foto do livro de ocorrência dos dias em que ele trabalhou no período destinado ao descanso, porque aí facilitaria a comprovação desse trabalho. Horas extras. Exatamente. E no caso, então, como você disse, esse registro de ocorrência, geralmente o que tem no condomínio, quando se trata de porteiro ou segurança,
esse registro, então, vai valer como prova para um eventual processo trabalhista. Sim, principalmente porque quando ingressar na Justiça do Trabalho, o empregado requerendo a descaracterização do regime 12 por 36, alegando que trabalhou no período destinado à compensação, realizou aquelas dobras, né? Sim. São várias as formas de fazer prova quanto a isso, mas dando um exemplo para o trabalho de portaria em edifícios e segurança, tem um livro de ocorrência onde diariamente, quando, no caso do segurança, ele usa o termo rendido, né? Quem vai assumir o posto, ele assina. Ele entreguei o posto a fulano, entreguei o armamento, entreguei, né? Ou o porteiro, recebi tal encomenda. E basta que ele fotografe, né, esse dia que ele trabalhou para ter um controle. Se porventura, no futuro, entender por ingressar na Justiça do Trabalho requerendo a invalidade desse regime 12 por 36 em virtude dessas dobras que é uma conduta ilícita do empregador, facilitará a comprovação do direito, né, que ele pretende. Sim, e no caso, essa comprovação, então, quando o empregado for à Justiça do Trabalho requerendo essas horas extras, essa comprovação, essas fotos, vamos dizer assim, dessas jornadas extras, invalidaria, no caso, esse acordo coletivo entre o empregado e o empregador? Veja bem, invalidaria o regime de jornada 12 por 36. Justamente por isso. Aí poderia, consequentemente, uma extinção do contrato de trabalho por conta de uma rescisão indireta pelo descumprimento das regras, principalmente da convenção coletiva. Né? Anular a convenção coletiva, não, mas a regra 12 por 36 continuaria válida, mas naquela hipótese, naquele caso concreto, haveria a invalidade do regime diante do trabalho realizado nos dias destinados à compensação e, consequentemente, naquela hipótese, haveria o pagamento como horas extras, tanto das horas que foram compensadas indevidamente, como todas as horas laboradas a partir da 8ª hora diária e 44ª hora semanal. E aí, lembrando que as dobras que eventualmente o empregado fez, se ele fez plantão de 12 horas, essas 12 horas seriam horas extras e seriam calculadas na hora semanal, na quantidade de hora semanal. E no dia contratual, nos dias, né, contratuais, onde ele trabalhou 12 horas, ele teria 4 horas extras. Então, veja bem, se ele realizou 2 plantões por semana de 12 horas, ele teria 24 horas extras em virtude desses 2 plantões, apenas em desrespeito à regra diária, ao limite diário. No caso, então, em vez de ele receber como 12 horas, ele passaria a receber como 8 horas. Exatamente. E as horas a mais que completaria as 12 seriam pagas como horas extras. Exatamente. Haveria a descaracterização do regime 12 por 36 para que ele entrasse naquela regra de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Sim. E aí tem que se avaliar a convenção coletiva para ver o divisor, o adicional de horas extras. Normalmente é 50%, mas determinadas categorias estipulam um valor superior a 50% de adicional das horas extras. Certo. E lembrando também que essas horas extras vão gerar reflexos, que seria sobre o FGTS, sobre o INSS e as demais verbas trabalhistas. Exatamente, principalmente por conta da habitualidade, que tem que se verificar. E veja bem, a descaracterização com a reforma trabalhista, apenas horas extras não é o suficiente para invalidar o regime 12 por 36, nem mesmo qualquer regra que estipule a compensação de horas. Mas o que estamos falando aqui é uma questão que se trata de uma conduta ilícita do empregador, que é exigir o trabalho do empregado contratado em regime 12 por 36 em dias destinados ao descanso, à compensação. Sim, e isso ocorre também quando, na verdade, o empregador pensa que vai economizar, evitando contratar um novo empregado para suprir aquela lacuna na escala.
e aí coloca o empregado para realizar essas horas extras, quando na verdade lá na frente ele vai gastar muito mais com eventual reclamação trabalhista, porque vai ter o pagamento das horas extras, vai ter que pagar custas processuais, provavelmente vai ter que contratar um advogado. Então, assim, para uma gestão da empresa é mais interessante que o empregador contrate um novo empregado para suprir essa lacuna na escala de trabalho do que se aventurar e descumprir as regras do contrato de trabalho. Exatamente. E vamos dizer assim, o barato que sai caro. Porque, veja bem, se o empregador, o patrão, mantém esse tipo de conduta por 5 anos, o empregado realizando 2 a 3 dobras por semana, que não é tão incomum, o valor da condenação, levando em consideração um salário mínimo, supera 30, 40 mil reais. E imagina se esse empregador tem 4 a 5 funcionários nessa situação, que geralmente acontece de ser muito mais funcionários do que isso, né? É exatamente isso que acontece. Ele tem vários funcionários nessa mesma situação, né? Então, é um tipo de situação que deve ser, não deve ser feita, deve ser evitada a todo custo. Lembrando que determinadas categorias, né, que adotam esse tipo de jornada 12 por 36, elas não podem interromper a prestação de serviço, como, por exemplo, seguranças. Sim. Aí, nesse caso, tem que se observar se ocorre por necessidade do serviço. Aí não tem que se falar em conduta, em uma conduta ilícita. Mas, no caso, seria uma exceção, né? Na verdade, no caso, sendo constatado que o empregado está realizando dobras ou fazendo horas extras, prolongando a jornada de 12 horas, ou fazendo dobras em virtude de uma falta, por exemplo, ou em virtude de forma que não seja habitual, sim, ele terá direito apenas às horas extras realizadas em virtude das dobras. Não haverá descaracterização do regime 12 por 36. Certo. A descaracterização do regime 12 por 36, ela acontece quando o empregador exige o trabalho em dias destinados à compensação. Então, cada caso, em cada hipótese, tem que ser avaliado o porquê dessa exigência de trabalho nos dias de folga. Sim. Principalmente para entender se houve exigência por parte da categoria, por parte da continuidade do serviço que é prestado por essa categoria, ou se é porque o empregador ele tem a intenção de diminuir os valores da folha, né, para pagar menos e, consequentemente, pagando a diária, né, porque aí normalmente se paga um valor X pela diária. Entendi. Né? E nesse aspecto do empregador, tem como o empregador se proteger de uma eventual descaracterização? Tem como qual seria a dica jurídica que o empregador pode evitar um eventual processo trabalhista? Então, ele pode evitar não permitindo que o empregado trabalhe nos dias destinados à compensação. Se, porventura, tiver essa necessidade, documente, né? Pague no contra-cheque, coloque no livro de ocorrência o motivo que o empregado teve que continuar, ou então não contrate em jornada 12 por 36. Né? Porque se o empregador exigir o trabalho do empregado que foi contratado para a jornada 12 por 36 em dias de folgas, nos dias destinados à compensação, essa postura do patrão é incompatível com esse regime especial. Então haverá descaracterização 12 por 36. Do regime 12 por 36. A única forma de evitar essa descaracterização, ao meu ver, seria, além da previsão coletiva, comprovar que a continuidade do serviço era indispensável. Não poderia paralisar aquele serviço. Mas aí e ocorreu de forma eventual, né? Não foi repetidas vezes. Sim, exatamente. Que se porventura, se isso acontecer ao longo dos anos, né, não tem essa desculpa,
essa postura do patrão será sim considerada ilícita e vai haver a descaracterização do regime 12/36. E, consequentemente, um processo trabalhista que vai gerar muito mais gasto do que se ele tivesse organizado a escala de trabalho, se por necessidade contratar mais uma pessoa, né? Exatamente. E, depois que entrar né, tendo êxito, outros vão exigir o mesmo direito. Né, na justiça. A única forma de evitar isso é contratar o número de funcionários suficiente e, se porventura tiver a necessidade, né, que seja em virtude para evitar a paralisação dos serviços. Certo. E aí, nesse aspecto das consequências da invalidade desse regime 12/36, entra a rescisão indireta do contrato de trabalho, que, como você disse agora há pouco, seria por não cumprimento das regras pactuadas no contrato de trabalho. Fale um pouco mais sobre essa ação trabalhista. Aí, se porventura o empregado ele mostrar que a postura do empregador em exigir o trabalho, né, em dia de folgas, por exemplo, ocorre de forma reiterada e de forma que não seria da forma que respeitaria a jornada 12/36 para a qual ele foi contratado. Nisso haveria desrespeito por parte do empregador das regras e das obrigações do contrato de trabalho. Certo. E também existe, dependendo da categoria, como se trata de um regime de jornada especial, a previsão em norma coletiva. Então haveria também o desrespeito às normas coletivas. E com isso, a consolidação das leis trabalhistas permite que o empregado suspenda a prestação dos serviços e pleiteie na Justiça do Trabalho a extinção contratual através da rescisão direta. E aí, com isso, além da descaracterização do regime 12/36 e, consequentemente, o pagamento das horas extras, né? Como eu disse, trabalhadas após a 8ª hora diárias e após a 44ª hora semanal, a extinção do contrato de trabalho pela rescisão direta. Que aí o empregador teria que pagar as verbas rescisórias devidas como se estivesse mandando embora. E no caso dessa rescisão indireta, numa linguagem mais popular, assim, digamos assim, seria nada mais do que o meu empregador não está respeitando as regras que nós ajustamos no início do contrato de trabalho. Isso está me prejudicando de alguma forma e, por isso, existe o motivo para que eu entre na Justiça do Trabalho requerindo essa rescisão indireta. Exatamente. E resguardando todos os meus direitos trabalhistas, porque nesses casos é melhor o empregado entrar com a reclamação trabalhista do que ele pedir demissão e sair prejudicado. Sim, a demissão ela deve ocorrer se for por vontade, né? For um ato de vontade. Se o empregador exige o trabalho em dias destinados às folgas, e isso, consequentemente, porque a jornada 12/36 é uma jornada longa, sim, cansativa. Então, se porventura ficar demonstrado isso, que ele trabalha 2, 3 plantões, além dos plantões contratuais, ele faz 2 ou 3 dobras semanais, que é até difícil, porque seria considerada até uma jornada extenuante. Exatamente. Então tem que avaliar isso, porque o ato do empregador exigir tal conduta do empregado faz com que a manutenção e a continuidade do contrato de trabalho se torne insuportável, né? Por como eu disse, além do desrespeito das regras contratuais, haveria também a jornada até mesmo extenuante, né? E no caso, como se trata de uma jornada de trabalho exaustiva, cansativa, pode acontecer de um empregado ir lá e pedir demissão. E aí, lá na frente, alguns dias depois do ato do pedido de demissão, entender ou então tirou alguma dúvida. Ele querer a nulidade do pedido de demissão. Como eu disse, a demissão é um ato de vontade, é um negócio jurídico. Aí ele tem que demonstrar que
que houve, vamos dizer assim, usar o termo técnico, vício no consentimento. E aí o negócio jurídico ele é anulável por erro, dolo ou coação. Se eventualmente ele é uma questão mais complexa, mas se eventualmente ele demonstrar que o vício no consentimento, que houve vício no consentimento e que ele pediu demissão motivado pelas condutas ilegais praticadas pelo empregador, é possível converter o pedido de demissão em rescisão indireta. Mas isso é tema para outro vídeo, porque é bem complexo, bem detalhado. Mas se houver, de forma bem resumida, se houver demonstração de que o ato dele pedir demissão está ligado à conduta ilegal do empregador de exigir que ele trabalhe em dias destinados à compensação, é possível sim. Perfeito. Então, nesse aspecto, abordamos tanto direitos do empregado como direitos do empregador no que diz respeito à jornada 12/36 e quanto aos seus respectivos intervalo entre a jornada, né, que seria as horas de descanso. Na verdade, o intrajornada ele pode ser pago, né? O intervalo intrajornada que seria para alimentação e descanso de 1 hora, pelo menos, ele pode ser pago pelo empregador. Ou a única questão que ele não pode é exigir o trabalho nas 36 horas destinadas ao descanso. Isso. Ah, tá, perfeito. E no caso, quanto às provas que o empregado pode utilizar para um eventual processo trabalhista, ele pode levar como prova conversas de WhatsApp? Como que funcionaria? Nesses casos, uma postura do empregado para garantir, né, êxito na Justiça do Trabalho, além de prova testemunhal, é livro de registro ou folha, anotação em folha apartada, que normalmente o empregador que tem esse tipo de postura, ele exige anotação em documentos apartados. Ele tem um registro para os plantões contratuais e para as dobras. Nesses casos, recomenda-se que se tire foto. Se o empregador recusar, ou se o preposto ou o superior hierárquico recusar, né, a cópia desses documentos, certo, o ideal é que se tire, porque normalmente ou se exige a anotação em um dia do mês, ou então vai anotando dia após dia, né, e essa folha normalmente fica no posto de serviço. Certo, e aí não é a mesma folha da jornada normal, né? Normalmente não. Normalmente usa-se 2 documentos. Aí, como eu disse, o trabalho, dependendo da forma que se dê o trabalho, existe um livro de ocorrência, existe essa anotação em folha apartada. Então, o ideal é que se tire fotos desses documentos. Mas se for impossível, né? Testemunha. Testemunha, né? E tem se admitido também, está existindo muita repercussão quanto à geolocalização para comprovação de horas extras. Isso ajudaria nesses casos. Pedir a geolocalização do Google, né? Sim. Ou das empresas de telefonia. Compartilhamento da localização naquele dia. Isso ajudaria, mas de fato ajudaria aliado com outras provas. O ideal é que o empregado sempre anote onde ele está. Né? E a testemunha é sempre muito importante, né? Sim, mas aí principalmente que ele tenha um registro, né? Se atente lá no futuro, vai assim. É claro que na hora ali, no momento do contrato de trabalho, o empregado está precisando do trabalho, na hora não pensa que pode, lá na frente, se valer de um processo trabalhista, mas nesse tempo se guarde. Né? Se resguarde exatamente. Mas esse é o motivo do vídeo. Orientar para evitar. Então, né? a conduta é que se recuse.
Porque se não for do interesse da pessoa. Isso, né? Porque o empregado, ele não pode ser coagido a trabalhar de forma diversa da qual foi contratada sem a contraprestação devida. Então, a recomendação não é que se entre na justiça, é que se recuse a prestação dos serviços em dias destinados à compensação, que é o caso do vídeo, né? Exatamente, mas aí acontece o seguinte: fulano, se você não for trabalhar, se você não for fazer essa hora extra, eu vou te dispensar. E aí acontece que na maioria dos casos a pessoa, porque quem trabalha precisa, né? Se sentir na obrigação de ir trabalhar naquele dia. Isso é muito comum. Isso é o principal motivo que o empregado aceita esse tipo de situação. Exatamente. Mas quando o empregado e até mesmo o patrão sabe das consequências, a história é outra. Tanto para o empregado que vai se resguardar de eventual de processo na justiça trabalhista, bem como o patrão, que não continuaria com esse tipo de conduta. Então, pessoal, é muito importante que tanto o empregado quanto o empregador entenda dos seus direitos, especialmente para os empregadores, busque assessoria jurídica no âmbito trabalhista para poder adequar o seu pessoal, para poder organizar a sua jornada, entender o que é certo e o que não é certo, Sim. Principalmente nessas jornadas de 12/36. Isso, e que não faça o que acha, né? Sempre tenha um embasamento. Mas é uma situação que é fácil de se resolver, não é uma questão complexa. Mas é uma questão organizacional da empresa. E quantidade de funcionários. Lembrando que se tratar de uma falta, de uma certa urgência, não tem que se falar em trabalho em dias destinados à compensação. Isso. Porque pode acontecer... É uma exceção, né, geralmente. Sim, pode acontecer que em virtude da continuidade do serviço, da necessidade de continuidade do serviço, o empregado tenha que trabalhar um ou outro dia nos dias destinados ao descanso. O que não pode é que isso se prolongue de forma intencional, né? Porque já apareceu casos, eu já vi casos, e também estudando a jurisprudência, que o empregado fazia essas dobras de 2, 3, 4 vezes no mês. Eu vi um caso de um empregado que ele praticamente não tinha folga, ele tinha 12 horas de descanso. Sim, é exatamente isso que acontece e é exatamente isso que descaracteriza a jornada 12/36, né? Certo. Então, acredito que explanamos o tema muito bem, né? Na verdade, teria que se falar sobre casos concretos, né? Mas isso. De forma resumida, é bem objetivo, né? Esse tema. O que levaria à descaracterização do regime 12/36, né? Um dos motivos seria o trabalho em dias destinados à compensação. Exatamente. Nós falamos sobre a invalidade, como caracteriza essa invalidade, falamos sobre as provas, de como pode ser feito essas provas, falamos de como o empregador pode se proteger de uma eventual reclamação trabalhista e, com isso, trazer economia para a empresa. E principalmente a consequência, né? Exatamente. Havendo a descaracterização, e tem que pagar horas extras. E falamos das consequências, que é o pagamento das horas extras e os reflexos. Pela habitualidade, né? E lá no final, essa descaracterização gera um prejuízo imenso para a empresa. Já vi casos de 50 mil, 40 mil reais. Sim, isso se levar em consideração um contrato de trabalho de 5 anos, salário mínimo, salário né? mínimo. Mas cada caso tem que ser avaliado, tem que ser feito um cálculo. Se o empregado é contratado dependendo, por exemplo, se for um hiper... Então, gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes por nos assistir. Se vocês, porventura, tiverem algumas dúvidas, pode nos encaminhar através das nossas redes sociais, né? E se tiver também sugestão de temas, né, Flávio? Pode nos enviar. Sim. Sobre o que você quer ouvir, sobre o que você quer saber. Tá bom. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Até logo. Até logo.